Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like e compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas, é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou dar sequência àquele vídeo sobre a questão da condução de raízes no estilo anaconda, né? Que é aquela raiz alongada onde você deixa a planta, né? Deixa a base da rosa do deserto parecendo o tronco de uma árvore, né? Aquele tronco alongado, só que na verdade você está alongando as raízes. Como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não preciso me alongar muito com relação a isso. Eu só vou realmente ver como é que está a situação dessa planta agora, né? Vocês lembram que eu plantei ela nesse recipiente com outro recipiente em cima, né? Como se fosse um cano para poder apoiar as laterais da planta. Para quem não sabe, existe a técnica anaconda, que é um alongamento de raízes que vem do bonsai e tal e tudo mais, e existe a planta anaconda, que é um cultivar, né, de somalense, que é uma planta que ao invés de criar aquele caudex que fica largo apenas, ele não só alarga como ele se alonga, ficando semelhante a um tronco, mas é todo o volume da planta que se alonga. Isso é um cultivar. A anaconda, a somalense, né, a Adenius somalensis natural, ela também tem um tronco um pouco mais alongado, mas aí varia de região para região e varia de planta para planta. No caso da variedade anaconda, ela sempre cria esse caudex semelhante a um tronco. E no caso a gente vai fazer um alongamento de raiz, né? A gente já fez, na verdade, o alongamento de raiz, a gente só vai dar agora uma olhada de como a planta está. Para quem quer fazer isso, né, quer tentar essa técnica, tá acompanhando os vídeos e outros vídeos que tem também na internet sobre isso, eu particularmente gosto de fazer em um recipiente já longo, ao invés de depois colocar num cano ou levantar a planta e deixar com hastes segurando, é algo parecido com isso aqui, né? A pessoa coloca assim, bota umas hastes segurando a planta. Eu particularmente prefiro fazer em um recipiente mais longo. Então, algumas dicas que eu dou com relação a isso. Você, quando for plantar a sua rosa do deserto, você tem intenção assim, poxa, eu queria fazer uma planta nesse estilo anaconda. Você já tem que pensar nisso a partir da semente, né? Na hora de você fazer o plantio. Sempre plantar a sua rosa do deserto em um recipiente profundo, né? Onde a raiz tenha bastante espaço para se alongar e você não precisa ficar mexendo e trocando a planta muitas vezes. Quanto menos você mexer na planta, permitir que ela se alongue naturalmente, melhor vai ser o resultado depois. A segunda dica, você penere o substrato. Né? Você passa o substrato em uma peneirinha, não precisa ser muito fina, tá? Mas passa o substrato que você vai usar na hora de plantar a semente em uma peneira. Por quê? Quando a rosa do deserto ela cria essa raiz pivotante e ela cresce e tem algum obstáculo na frente, uma pedra, alguma coisa, ela tem a tendência de fazer isso, o movimento, e acaba dobrando a raiz. Também pode acontecer da raiz ao bater no obstáculo, ela bifurcar, ela se dividir. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, você peneira, porque como ela não vai ter obstáculo nenhum, ela vai continuar se alongando e tendo só os capilares laterais. Então é uma boa dica. É como quem tem oportunidade de ir fazenda, né, e já viu plantações de cenoura, sabe como é isso. Se você planta cenouras e tem algum obstáculo, a cenoura se deforma, ela não fica aquela cenoura alongada, comprida, e é mais ou menos aquele formato que a gente quer na rosa do deserto. Mas chega de conversa e vamos ver como é que a nossa planta está. Eu já tirei há um bom tempo, né, acho que um mês mais ou menos, aquela parte de cima. Uma outra dica, quando você for plantar, sempre fica, às vezes você levanta, fica alguns capilares aqui. É bom você deixar pelo menos alguns, porque assim o nutriente que vem de baixo, ele vai direto para esse ponto do caudex. Então você tem um caudex que ele fica mais uniforme do que se você limpa o caudex todo, porque pode correr o risco da planta só engrossar embaixo, só engrossar na parte que está subterrânea. Então pode acontecer de você ter uma planta que fica bem grossa embaixo, muito fina de repente e não fica muito legal. Vamos remover aqui. Essa planta já não é regada há uns 3 dias mais ou menos, então ela vai ter pouquíssima seiva na raiz, por isso eu não estou me preocupando tanto em não machucar. Né? Então vejam como ela está. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
como ela engrossou bem a base dela. Se você ver no vídeo anterior, essa base dela estava bem fininha, né? Então o que a gente fez agora foi engrossar todo esse ponto. Você deve estar se perguntando, mas se você mantivesse a planta aqui mais tempo, né? Se você deixasse a planta nesse recipiente mais tempo, como é que ela ia ficar? A tendência seria ela realmente engrossar, né? Ficar mais parruda aqui embaixo. Mas como eu vou fazer um trabalhozinho de raiz aqui para ela ter um posicionamento melhor, então eu vou fazer uma limpeza e ela vai engrossar a partir desse ponto. Eu vou tirar todos esses capilares que estão, que agora eles vão ficar completamente fora do substrato, então eu venho aqui e tiro. É preciso entender uma coisa, o quanto que dá para alongar uma planta dessa, né? O quanto que você pode deixar uma raiz comprida na rosa do deserto. Varia muito de planta para planta, existe uma infinidade de possibilidades. Tem planta que alonga muito, né? Que vai embora e chega a uns 60, 70 centímetros, a planta alonga bastante. Tem plantas que não alongam tanto, chega a um determinado ponto que ela vai e bifurca. Então, quanto mais espaço ela tiver na época que ela era semente, para poder alongar a raiz, maior a possibilidade. E sem contar que, quanto mais tempo você permitir que ela cresça, que ela tenha espaço para a raiz se aprofundar, e você mexer menos na planta, a tendência é que ela fique cada vez mais longa, né? Por isso que eu acho esse método de você plantar a semente, um local bem espaçoso, evitar o máximo de intervenções, né? Ficar trocando a planta de vaso, eu particularmente acho mais eficiente. Então o que é que eu vou fazer agora? Se eu fosse fazer uma planta perfeita, assim, para um cliente, alguma coisa desse tipo, eu demoraria no mínimo 3 anos para fazer uma planta dessa, porque seriam uns 2 anos, mais ou menos, só para a planta crescer, se for fazer a partir da semente, seria no mínimo uns 2 anos para a planta crescer o máximo possível, né, para eu saber até onde seria o limite de crescimento dela. E depois que ela começasse a bifurcar, que ela não fizesse mais essa raiz pivotante, eu começaria a trabalhar o engrossamento, a conicidade dela e tudo mais. Como eu estou fazendo para o canal e estou fazendo para mim, eu não preciso esperar o limite da planta. E eu não tinha nenhuma planta que fosse me dar um limite tão grande. Então a gente tem uma planta aqui de mais ou menos uns 30 centímetros, né? Acho que um pouquinho menos de 30 centímetros. E o caudex dela é isso aqui, né? Esse ponto aqui é o caudex dela. Toda essa estrutura daqui foi a raiz pivotante que a gente conduziu e deixou engrossar, deixou encorpar, ou seja, a gente tem uma bela base aqui para a gente trabalhar. Como eu vou fazer para o canal e para mim, eu vou fazer obviamente algo mais curto, né? Algo mais rápido. Então eu já vou começar a trabalhar a conicidade dela, ou seja, ela ficar mais grossa na base, né? Que já é mais grossa na base, mas a gente dá uma harmonizada, né? Deixar a planta com uma conicidade bonita, assim, em formato de pirâmide. E para isso eu vou ter que tirar o restinho da raiz pivotante que está aqui embaixo. Eu vou ter que limpar a planta, cortar, fazer uma poda da raiz pivotante e deixar a planta crescer novamente, as raízes crescerem novamente para poder ela encorpar essa base aqui, encorpar essa raiz. Tá aqui. A planta não é regada há 3 dias, então vocês podem ver que quase não sai seiva nenhuma. Além disso, eu vou deixar a planta secando por mais 2 ou 3 dias. Depois eu vou plantá-la novamente. Quando esses capilares nascerem, ela vai começar a fazer isso, né? A raiz dela, como essa é a raiz dela, vai começar a encorpar. E no que ela encorpar, vai dar um formato de pirâmide. Aí você deve estar se perguntando, vai podar os galhos, não vai podar os galhos? Eu vou deixar com os galhos, porque é um período de tempo de curto, eu só vou deixar secando 2 dias no máximo, 2, 3 dias no máximo. Então não é tempo suficiente para as folhas dela secarem completamente. Quando ela voltar para o vaso, ela volta com um patinho assim, para que as raízes se distribuam. Mas a intenção não é criar uma planta de raízes radiais, porque
não precisam ser raízes radiais perfeitas, porque a intenção não é isso aqui. A grande mágica dessa planta, a grande chamariz dessa planta vai ser esse tronco alongado. Então, assim que a planta já estiver no vaso, já estiver enraizado, eu volto para mostrar para vocês como é que ela está. Alongamento de raiz, a planta está bem alongada, ficou uma planta bem interessante, tem um potencial bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Então, até a próxima. Tchau.